John Stewart cria um pássaro de energia com um anel e o pássaro continua ali, vivo mesmo depois que ele para de usar o anel. Isso não é normal e o cara que mais entende de anéis de poder do universo, Hal Jordan, percebe isso na hora, só de olhar. Esse é o episódio 2 de Lanterna, Trust Fall, e é aqui que a série para de ser só quem matou Hal Jordan e vira alguma coisa bem maior, como Mayhunters, caçadores cósmicos, guardiões sinestros entrando em cena e o mistério inteiro apontando por John Stewart. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar porque Sinestro especificamente pergunta quem é John Stewart e porque essa pergunta pode valer mais do que qualquer luta que a temporada ainda vai mostrar. Recapitulando rápido, o episódio 1, Hal Jordan aparece morto, década depois da linha do tempo que a gente conhece do personagem. A investigação começa em Rushville, uma cidadezinha pacata que esconde muito mais do que aparenta. John Stewart entra com o novo Lanterna designado para investigar, sendo jogado no fundo do poço sem manual de instruções. E é justamente por isso que o Trust Fall do título já faz sentido antes mesmo do que a gente entender tudo. Ninguém confia em ninguém direito desse episódio. Vamos para o primeiro ponto, que é o detalhe técnico mais importante da hora. Lanternas normalmente criam construtos, objetos de energia verde que existem só quando o anel está ativo sustentando eles. É vontade pura virando matéria por tempo limitado. Só que o pássaro que John cria continua voando, continua existindo, mesmo sem ele estar concentrado ativamente naquilo. Para qualquer pessoa que conhece um pouco da mitologia dos Lanternas Verdes nos quadrinhos, isso só soa estranho, muito estranho. Um construto que sobrevive sozinho não é um comportamento esperado de um anel comum, é um comportamento de outra coisa, algo que nem a própria série explica ainda. E o interessante é que a produção não explica isso na hora, ela só deixa a câmera segurar um pouco mais na reação de Hal, o que sente o que tem algo ali fora do padrão. É o tipo de simbolismo visual que passa batido na primeira assistida, mas que claramente foi colocado de propósito. O pássaro que sobrevive sozinho é quase um espelho do próprio John, que também está sendo jogado numa situação para se virar sozinho, sem suporte, sem manual, sem ninguém explicando as regras do jogo. Segundo ponto, é aqui que a ameaça real da temporada, os Mayhunters. Se você não conhece esse nome, Mayhunters são seres artificiais criados pelos Guardiões do universo muito antes de existir o corpo dos Lanternas Verdes, como a gente conhece hoje. A ideia original era simples, quase ingênua, um exército de robôs para manter a ordem do universo antes de existir qualquer lanterna. Só que, como quase toda a história de inteligência artificial criada para manter a ordem, isso deu terrivelmente errado. Os Mayhunters se rebelaram contra os próprios criadores e viraram uma das ameaças mais antigas e mais perigosas de toda a mitologia verde. O episódio 2 deixa claro que existe um Mayhunter escondido em Rushville disfarçado, e só que essa frase já muda o tom da série inteira, porque agora não é mais um monstro fácil de identificar numa multidão. É alguém andando entre os moradores, se passando por gente comum. Praticamente qualquer personagem que já apareceu na trama pode ser um Mayhunter disfarçado. É a série colocando o jogo de quem é o impostor dentro de uma investigação de assassinato que já era complicada sozinha. E isso é uma jogada de roteiro inteligente para manter a atenção em cada cena seguinte. Enquanto isso, Hal segue no modo eu resolvo isso sozinho, investigando a família Macon e a tal tecnologia de detecção de alienígena que aparece na trama. Só que quando John volta com a informação sobre os Mayhunters, alguma coisa finalmente se encaixa na cabeça de Hal. O caso nunca foi só sobre um assassinato isolado. É o primeiro momento da série que Hal realmente admite para si mesmo que está lidando com algo maior que ele consegue resolver sozinho. E o nível de urgência desse mistério é maior do que parece na primeira olhada. Os próprios alienígenas que sequestraram John em algum momento do episódio deixaram escapar que se o Mayhunter escondido não for encontrado a tempo, Rushville inteira será destruída. Não só vamos descobrir quem é o disfarçado por curiosidade, é uma corrida contra o tempo, com a cidade inteira na balança, e isso muda completamente o peso de cada suspeito que a série for apresentando daqui para frente.
E chegamos no momento que, sinceramente, é o principal fanservice do episódio. Sinestro aparece, interpretado, né, por Ulrich Thomsen, mas esse é o único detalhe que separa o roteiro genérico de um roteiro bem pensado. Sinestro não entra como vilão que apareceu para brigar. Ele está preso em Oa e funciona quase como um oráculo, uma fonte de conhecimento que Hal precisa consultar, mesmo sabendo que não pode confiar totalmente nele. É um Sinestro perigoso, justamente porque ele fala com calma, porque parece saber meio mais do que devia saber sobre tudo que já está acontecendo na Terra. Exatamente nessa conversa que Sinestro demonstra um interesse bem específico em Jon Stewart. Não é um comentário jogado ali de qualquer jeito, a cena é construída no ritmo, no olhar, na pausa antes da pergunta, para deixar isso marcado na sua cabeça, mesmo que você não perceba na hora. Vale voltar no título do episódio por um segundo, porque Trust Fall, queda de confiança, não é sobre Hal confiando ou desconfiando de Jon, é uma cadeia inteira. Hal não confia totalmente em Jon, Jon não confia totalmente em Hal, os Lanternas não sabem o que os Guardiões andam escondendo deles, Sinestro sabe mais do que fala, e o Manhunter está escondido entre os humanos comuns que confiam uns nos outros sem imaginar que tem uma ameaça andando ao lado deles o tempo inteiro. E tem o episódio inteiro construído em cima dessa palavra, confiança, batendo a cada relação da trama ao mesmo tempo. Isso não é um acaso de tradução de título, é o tema central escolhido de propósito. Lembra do passo de energia que eu mencionei lá no início? Segura essa informação porque ele volta a fazer sentido agora. Juntando as pistas que o episódio 2 deixa, aqui entramos em teoria, nada isso confirmado pela série ainda. Isso fica bem claro do construto que sobrevive sem o anel, sustentado ativamente, somado ao interesse imediato de Sinestro, somado ao fato de que o trailer do episódio 3 promete flashback focado em Jon. Tudo isso aponta para uma direção só. Jon Stewart pode ter alguma capacidade ou algum histórico que nem Hal, um Lanterna Verde veterano de décadas, entende completamente ainda, e isso, se confirmar, muda completamente o motivo pelo qual Jon foi escolhido para esse caso em primeiro lugar. E isso muda o jogo pro resto da temporada, porque a pergunta quem matou Hal Jordan começa a virar uma pergunta bem maior. O que realmente aconteceu entre Hal, Jon, Sinestro, os Guardiões, os Manhunters ao longo das décadas, não só nos poucos dias que a gente está acompanhando na tela. E um detalhe que a série está segurando muito mais cuidado até agora, o corpo encontrado no episódio 1 não confirma necessariamente como Hal realmente morreu, nem confirma que a história dele termina ali. A narrativa está deixando essa porta deliberadamente aberta. Isso para mim é a maior prova que os Lanternas está um jogo mais longo do que parece nos 2 primeiros episódios. Enfim, é só por isso que eu acho que o episódio 3 vai ser o momento em que Jon Stewart decide de ser só um novato que Hal está treinando e começa a virar peça central do mistério inteiro da temporada. Se você curte mergulhar muito mais em fundo nessa mitologia de Lanterna Verde, dos Manhunters, do próprio Sinestro, tem um material clássico nos quadrinhos que vai te entender esse universo muito mais profundidade. Eu vou deixar sugestões na descrição. Se essa teoria do pássaro que levantei aqui fizer sentido para você depois de assistir o episódio 3, comenta aqui abaixo, porque eu quero muito saber se vocês notaram esse detalhe antes de eu falar sobre ele.